Fala pessoal, boa tarde. Eu sou o Roque. Eu sou a Liliane. Eu sou a Emanuele. E eu sou a Ariadne. Nós estamos aqui para gravar um podcast referente ao tema Lei de Adoção, né? Com base no nosso trabalho de extensionista da matéria de Direito de Famílias. Nós estamos aqui com a professora Ariadne, no qual está passando por um processo de adoção. Já passou, no caso, né? Um processo de adoção, né? E ela vai nos falar sobre a história dela, como foram os processos para ela conseguir a guarda, né? Da sua, hoje, sua filha, como é o nome dela? Estela. Estela, né? Boa tarde, professora. Obrigada, querida. Seja bem-vinda aí ao nosso podcast. Igualmente, nós Obrigada. estamos aqui com a doutora Emanuele, assistente social, para falar um pouco sobre o profissional da assistência social, como funciona esse processo, como é a questão da justiça e tudo, como é a relação familiar. Para mim é um prazer muito grande compartilhar essa conversa aqui, esse bate-papo com colegas do curso de Direito, colegas universitários, minha colega também de trabalho, a professora Ariadne, do curso de Administração. Sim. Mas antes de adentrar no como funciona, como é o nosso trabalho, né, eu queria primeiro localizar, trazer um resgate histórico, ainda que breve, mais rápido, de como que a adoção ela se configurou no Brasil ao longo dos anos, né? Levando em consideração que vivemos numa sociedade ainda marcada pelo conservadorismo, e é importante a gente pontuar algumas coisas, né? Eu trouxe para vocês, basicamente, colegas e professora Ariadne, 6 pontos, né? 6 marcos, né? Que vão ser decisivos no processo de adoção no Brasil, né? O primeiro é ali o Brasil colonial e o Brasil império, onde a gente não vai ter, a princípio, nenhuma regulamentação jurídica no que diz respeito ao processo de adoção. Você tinha algum afeto com uma criança, então não tinha aquela questão jurídica, aquela questão regulatória, né? Então essa era a principal característica. E aí, com o Código Civil, né, de 1916, a gente já tem uma pegada jurídica. Já existe uma abordagem jurídica para o processo de adoção, mas que ainda assim deixa algumas brechas. Sim. E aí a gente tem toda a transformação política no Brasil, né? Passamos ali pelo processo de ditadura militar, que traz alguns marcos interessantes, mas o que eu quero destacar aqui é a efervescência dos movimentos sociais, na década de 80, que vai lutar, dentre muitos direitos, mas os direitos da criança e do adolescente, que passam a ser garantidos ali também na Constituição de 88, e que vai mais tarde dar origem ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Que é o ECA, que é da década de 90. E aí, do ponto de vista da adoção, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o novo Código Civil de 2002. Que ele já vai... Que é bem recente. Se a gente olhar na linha histórica, né? É bem recente. É muito recente, não tem nem 30 anos, né? E aí ele já passa a reconhecer os filhos adotivos com os mesmos direitos ali que os filhos biológicos, né? E à medida que você vai convivendo com aquela criança, você cria um laço, né? Uma convivência, você conhece uma história ali, né? Sim. Então não tem porquê esse tratamento diferente. O vínculo, a formação do vínculo, ela é fundamental e ela acontece desde o começo e vai ao longo da tua vida toda até quando ela for pro fim. Isso, era o que eu ia falar, que quando você decide adotar uma criança, né, já começa o processo aí, é como se você já estivesse gerando aquele ser, né, tem toda uma história, toda uma... Eu costumo falar sempre isso, que a nossa filha, ela só não nasceu da nossa barriga. Sim. Mas ela foi só gerada por uma outra pessoa. Sim. Dá, às vezes, até uma sensação de barriga de aluguel, sabe? Sim. Só que não foi uma barriga de aluguel. Passou por um processo de legalização para que isso efetivamente se concretizasse. Exatamente. Então, por exemplo, a lei 12.000
né, 13.509 de 2017, que é a lei de adoção que a gente estava discutindo, ela, por exemplo, já dá direito aos pais que estão, né, adotando, que conseguiram, a ter o direito à licença maternidade, né? Eu tive. Então, isso é um ganho muito positivo e relevante para a nossa sociedade, de reconhecer esses pais enquanto dotados também de direitos, tanto quanto os pais biológicos. Né? Eu tive licença maternidade regulamentada, né, 4 meses, e o meu marido também teve, porque tanto eu quanto ele, a gente trabalha em empresa privada, no caso dele foram 5 dias. Né? Para os homens, às vezes, é um pouco mais cruel, digamos assim. O tempo deles é um pouco menor. E o que eu acho legal dessa implementação da lei 12.010, né? 2010, são as possibilidades de adoção, né? Que hoje você não precisa ser casado para adotar. Né? Você não precisa ser heterossexual para adotar. Você pode querer adotar uma criança sendo solteira, ou eu tenho um relacionamento homoafetivo, eu quero adotar, adoto, né? Existem essas possibilidades que antigamente não existia. Era como você falou, adotava, é meu filho do coração. Tinha essa conversa, né? Meu filho do coração. E não existe isso, porque filho é filho. Né? Não tem essa questão. E aqui em São Luís, pelo menos onde a gente começou o processo, que foi junto à Vara da Infância, eles têm casos exatamente assim como você está comentando, de adoções que são unilaterais, ou porque um homem adotou, porque uma mulher adotou, ou bilaterais, que é o meu caso, que no meu caso eu sou casada, né? E também em casos de relações homoafetivas, tanto de 2 mulheres quanto de 2 homens, entendeu? Então isso já acontece aqui, inclusive na nossa cidade. Essa questão de ser levado em consideração as novas configurações familiares, né? Que até então não era algo que a gente falava anterior, acho que até o início do século XXI, de certa forma, apesar da promulgação da Constituição Federal de 1988, trouxe muitos ganhos sociais, mas ainda existia um tabu. E, infelizmente, existe até hoje, né? E aí, diante de toda essa contextualização, né, da nossa participação, eu queria, e aí os colegas podem também ficar à vontade, professora Ariadne, que a senhora contasse para a gente como é que foi, né, como começou, por onde começou aqui a sua experiência de adoção em São Luís. Conto sim. No nosso caso, a gente fez o que a Justiça chama de manifestação da vontade, né? Então, a gente manifestou a vontade, o interesse junto à Vara da Infância, no caso, o Fórum Desembargador José Sarney, que fica aqui no Calhau. E, na ocasião, né, quando a gente foi lá, a gente foi recebido pela equipe da Vara da Infância, que era composta por uma assistente social, né, uma psicóloga e uma advogada. E aí elas orientaram a gente com relação à parte da documentação, que são documentações pessoais, né? Identidade, CPF, comprovante de residência, antecedentes criminais e toda essa burocracia de documentação. Depois que a gente entregou a documentação, elas agendaram o curso de habilitação, e esse curso de habilitação, na ocasião, era para fazer parte do Cadastro Nacional de Adoção, e ele aconteceu presencial lá mesmo no fórum, mas não foi exatamente só para a gente, foi para os candidatos daquele momento, daquele período. Tudo isso começou em 2017, né? E aí, depois dessa manifestação da vontade de entrar no Cadastro Nacional de Adoção, a Vara da Infância chamou a gente para fazer uma entrevista, e nessa entrevista foi mapeado tanto o meu perfil quanto o perfil do meu marido, e também foi manifestado através de nós o perfil dessa criança. Essa parte é uma parte que não deixa de ser burocrática, porque você literalmente recebe um formulário, e no formulário você tem que informar dados, como, por exemplo, qual seria a idade potencial dessa criança, se ela pode ter qual cor, né, se ela pode vir com doenças tratáveis ou não, com doenças terminais ou não, com deficiência física ou não, né? Isso que eu ia perguntar para você, Ariadna, se na questão da adoção, quando eles fazem um cadastro nacional, você vai adotar crianças do Maranhão ou é de todo o Brasil? Você manifesta essa vontade também no ato quando você preenche o formulário. Eles podem fazer a busca tanto só localmente, na sua cidade, ou no seu estado, ou você pode deixar estendido
para o Brasil inteiro, se você quiser fazer no Brasil inteiro. Certo. No né? seu caso foi... No nosso foi caso, local. como eu sou do Maranhão e meu marido é do Rio, a gente colocou as possibilidades, né, dentro das duas cidades, mas dando um foco mais para cá, porque a gente já mora aqui já faz um tempo. Certo. E aí, coincidentemente, apareceu uma criança dentro do perfil aqui. Mas se tivesse acontecido em outro lugar, aí você teria que deslocar para um outro lugar para fazer o estágio de convivência. De convivência. Que é uma etapa que vem depois de que acontece o que hoje a gente chama de match, né? Que é quando o seu perfil vincula com o perfil da criança, né? O que aparece lá. Aí você vai lá para fazer o estágio de convivência. Sim. Esse estágio de convivência ele já acontece já no abrigo, onde a criança está acolhida. E ele demora, em média, de 20 até 30 dias. A questão do match com a criança. Isso. Não, depois do match, que certo. é quando o seu perfil coincide com o perfil da criança, Sim. aí a vara da infância te comunica, te manda um documento inicial dessa criança para você legal. ter uma ideia do que ela passou, em que estágio ela está, te dá algumas orientações também a respeito da chegada, da aproximação, e aí você, depois disso, vai até o abrigo onde ela está. Agora uma pergunta, esse processo burocrático durou quanto tempo? Dura muito tempo? A nossa começou em 2017 e foi concretizada no ano passado, em 2023. Sim, mas eu digo assim, a questão do cadastro, né? Eu me cadastrei, eu e meu marido, solicitamos toda a parte burocrática. Esse inteirinho, antes de chegar ali na casa de adoção, no caso, tá. né? Como é o tempo? Olha, a parte do cadastro em si demora em média de 1 a 2 meses. Demora. Só que depois que você faz o curso de habilitação, nesse intervalo que você aguarda acontecer esse match, que é justamente a vinculação do teu perfil com o perfil da criança, é o período que demora, porque nem sempre tem exatamente uma pessoa depois de 1 mês, 2 meses, uma criança, né, com 1 mês, 2 meses, que coincida com o teu perfil. O perfil que você até então sugestionou, que você sugeriu para fazer parte do cadastro. Sim. E aí, depois desse intervalo, dessa demora, quando acontece de ter essa criança, muitas vezes você precisa renovar essa documentação. Porque, às vezes, por exemplo, de 2017 até 2023, aconteceu um monte de coisa. Sim. Né? Inclusive mudança de emprego, de faixa salarial, que é uma coisa que acontece na vida de qualquer pessoa. Sim. E aí a gente precisa levar o documento atualizado. Sim. Porque, vamos, por exemplo, o contra-cheque que você levou para comprovar a sua renda em 2017 é diferente do contra-cheque para o momento da formalização. Aí você atualiza essa documentação junto à vara da infância. Aproveitando que a senhora entrou nessa questão salarial, era uma dúvida que eu tinha. Se a lei, ela como eu posso dizer, ela te impõe que você tenha que ter uma renda mínima para você adotar uma criança? Não, né? Não, a lei não determina qual é o máximo ou mínimo que você tenha que ter em termos salariais de ganhos para efetivar a adoção ou não. O que ela te pede é que você tenha possibilidade de prover, tanto financeiramente quanto em termos de infraestrutura. Quando, por exemplo, chega essa fase, né, onde você vai acontecendo essa aproximação com a criança, os profissionais da vara da infância, que no caso é o psicólogo e o assistente social, eles vão visitar a tua casa, né, para poder, inclusive, ver se você tem condição de receber. É claro que num primeiro momento talvez a tua casa não tenha berço, fraldas e coisas nesse sentido. Mas eles avaliam, por exemplo, se tem um espaço que possa receber essa criança, se tem um quarto aonde ela vai eventualmente dormir, comer, essas coisas todas. E no nosso caso específico, como a gente mora em apartamento e a gente mora no 9º andar, eles sugeriram instalação de rede de proteção, tanto na parte da varanda quanto nas janelas. Por medida de segurança. Exato. Antes da criança ir para lá. Porque só tinha rede de proteção nos corredores, né, nas áreas comuns. Lá em casa, como só morava 2 adultos, não tinha necessidade até então. Mas aí a gente providenciou não só a rede de proteção, como as outras coisas também. E consequentemente, isso foi caminhando mais à frente.
Eu queria fazer uma pergunta aqui para Emanuele, né? Como assistente social, sobre essa questão da adoção. Se quando você assistente social, né, o grupo específico para fazer esse processo, o que vocês levam em consideração na questão da adoção? Por exemplo, a Ariadna falou aqui, eu e meu marido somos casados, a gente não sabe quanto tempo e tudo, mas a criança precisa ter um espaço, né, um local de convivência, um lugar harmônico e tudo. A gente sabe que tem muitas famílias, né, muitos casais que adotam, muitas pessoas que dizem, eu quero adotar uma criança. Mas quando chega naquele momento de convivência, de realmente adotar, que já chegou todo o processo de burocracia e tal, adotou. Às vezes não dá certo, não porque não teve match, mas porque, de repente, o pai, a mãe, a pessoa que quis adotar não tem o perfil necessário. Como é que vocês conseguem prever esse futuro, assim, né? Porque hoje a gente fala muito sobre a questão da adoção, mas ainda existem pessoas que não têm condições de adotar, psicológicas, às vezes. Então, o que acontece? Quando a gente está acompanhando esse processo, a gente leva em consideração vários aspectos. Inclusive o aspecto socioeconômico. E aí, quando a gente fala de socioeconômico, envolve o aspecto econômico, de certa forma, mas não há uma restrição, e o social, o ambiente que essa família, que essa criança vai viver, né? É como a professora colocou. O espaço, se a família está disposta, por exemplo, a passar por essa transição, essa adaptação, porque a gente sabe que receber um bebê em casa requer muitos cuidados, né? Então, tudo isso são pontos que a gente observa durante o processo de visita. Tanto é que a visita ela é domiciliar, não é feita uma entrevista formal lá no fórum, por exemplo. Tem. Mas há essa necessidade, e é o profissional que vai, né, o assistente social, às vezes vai acompanhado do psicólogo. Então, a equipe multiprofissional, ela se cerca de todos os cuidados para que esse tipo de situação não aconteça. Eu acho que adotar é divino e maravilhoso. Só se organize também, vai organizar a vida, a rotina, vai bagunçar tudo, mas tudo vai entrar de novo no seu devido lugar. Né? É maravilhoso. Né? Hoje a nossa vida é muito diferente com a Estela, mas a gente também não consegue vincular a nossa vida mais sem ela. E isso também é um fato. Né? Então, vale muito a pena. Professora, muito obrigada pela sua participação. Foi uma honra. Eu já tinha conversado com ela um pouco, já sabia um pouco da história. Foi um prazer imenso. Queria também agradecer aos colegas, à equipe aqui que prontamente nos recebeu. E ressaltar a importância de disciplinas extensionistas como essa, né, que nos proporcionam esse compartilhamento de experiências exitosas e conhecer um pouco da história da adoção. Parabenizar mais uma vez a doutora Emanuele, a professora Ariadna, pela consideração, né, pelo espaço em falar um pouco sobre a Emanuele, falando sobre o profissional, né? E você como mãe, que a gente vê assim, nossa, é realmente emocionante. E quando a gente fala da questão da adoção, eu não sou mãe ainda, né? Não sei se vou casar de novo, se vou ter filhos, mas eu também, é uma coisa que eu penso, eu acho muito bonito e quando eu converso com alguém que fala sobre adoção, né? Eu fico emocionada. Acho que a gente, no Brasil como um todo, no mundo inteiro, eu acho que a gente precisa ter novas configurações de família. Eu acho que é fundamental. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer aqui, primeiramente, a professora Ariadna, assistente social, Emanuele, que também é minha colega de equipe, né? Uma satisfação enorme poder ouvir essa história aqui que eu acabei de ouvir aqui, né? Infelizmente, a gente vive num país que, às vezes, as pessoas têm um preconceito e não conseguem entender, discernir certas coisas, né? Às vezes já vem num padrão de que a pessoa só é filho se nascer dali, do ventre da mulher, do pai. E quando se depara com uma história dessa, acaba não vendo o lado humano, né? Que você, que a Ariadna está criando com a filha dela, né? Todo o processo, né? Então aqui é uma história que me comoveu bastante aqui. E serve de aprendizado, né, pra gente, né? Roque, eu acho que só para fechar, né, a gente também tem que entender, quando você tem também causas, você tem que batalhar por elas e defendê-las, né? Seja ela a da adoção, a da homossexualidade ou qualquer outra.
E viver o propósito nem sempre é fácil, mas ele é possível. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Muito obrigada. Eu espero que vocês escutem, entendam, pesquisem mais sobre a adoção no Brasil. Obrigada. Obrigada, tchauzinho. Tchau. Até.